E aí galerinha, tudo bom? Hoje eu vim contar pra vocês uma história de uma das maiores revoluções do início da Idade Contemporânea, tá? Hoje nós vamos falar de Revolução Francesa. Eu ia mandar rodar a vinheta, mas eu esqueci que não tem vinheta. Mas a intenção que vale. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre a Revolução Francesa. Nós vamos falar sobre essa revolução que foi realmente uma mudança total, tanto social quanto política, quanto econômica, não só para a França, mas sim para o mundo inteiro. Foi inspiração para muitas outras revoluções que aconteceram pelo mundo, revoluções republicanas, muitas vezes, tá? Para nós começarmos a falar sobre a Revolução Francesa, a gente tem que começar a falar do Antigo Regime. A gente tem que falar sobre absolutismo. O que é absolutismo? O absolutismo é uma forma de poder onde o rei tem absoluto poder sobre tudo e sobre todos. É ele que manda na economia, é ele que manda na política, é ele que manda na sociedade, ele faz e desfaz como ele quer, tá? Então, já começa por aí. Nós temos um rei autoritário, nós temos um clero e uma nobreza aonde são isentos de impostos, ou seja, eles não pagam impostos. Tá? Nós temos uma crise orçamentária montada na França, ou seja, nós temos uma crise orçamentária, e quando se fala em orçamentária, nós temos que colocar na nossa cabeça que nós temos uma crise social, econômica e política acontecendo ao mesmo tempo. Então são três crises numa só, tá? E tudo isso se formando porque a França já vinha de várias guerras e batalhas e várias brigas internas, aonde tudo isso foi abalando toda a sociedade, desde da nobreza até as classes mais baixas, tá? E tudo isso foi formando uma bola de neve dentro da França. Então nós temos uma população vivendo em situações precárias, passando fome, enquanto nós temos uma nobreza e um clero cheio de luxo e riquezas e ouro para cá e ouro para lá, vivendo nas casas confortáveis, enquanto o povo muitas vezes não tinha nem casa nem terra para plantar. Então, a pirâmide social antes da Revolução, pré-Revolução, ela era formada assim. 1% era o clero, 2% nós tínhamos a nobreza. O restante, eram 97% da população, eram a burguesia, camponeses, né? E outros empregados urbanos, escravos, né? Mas o fato é que grande maioria da população era praticamente pobre, né? Ou passava fome, ou passava dificuldade, né? Se onde apenas 3% tinha terras, cargos, prestígios, né? Cargos políticos, cargos, sei lá, né? Mas estavam ganhando deles, né? E o mais importante, eles tinham isenção fiscal, ou seja, eles não pagavam impostos, e tudo isso caía em cima da população, tá? Isso vai gerando muitas revoltas dentro da França. Tá? Revoltas mesmo, várias revoltas populares e tudo mais, né? Claro que aqui eu botei uma imagem de uma batalha, mas é só para vocês entenderem que teve briga, tá? A fim de resolver isso, o rei da época, né, Luís XVI, ele convocou as assembleias. O que eram as assembleias? As assembleias, elas tinham como objetivo resolver toda essa crise. Deu certo? Não deu, né? Foram um total de 2 assembleias convocadas por ele. A primeira assembleia foi a Assembleia dos Notáveis. O que foi a Assembleia dos Notáveis? Nós tínhamos o primeiro estado, né, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, aonde eles se reuniram para ver, não, vamos resolver essa crise, o negócio agora vai ser diferente, né? Só que foi tão diferente que em vez deles resolverem a crise, eles aumentaram a crise, porque a solução deles foi aumentar os impostos dos mais pobres, como se isso fosse resolver, né? Vendo que isso não deu certo e tendo uma grande repúdio da população, né? O rei Luís, né, nosso querido Dom Luís, né, ele convocou a Assembleia dos Estados Gerais. O que era a Assembleia dos Estados Gerais? Havia presença dos 3 estados, porém o terceiro estado, que era o estado do Povão, tinha menos pessoas do que os outros 2 estados. Ou seja, obviamente eles iam perder em todas as instâncias como eles queriam. Revoltados com isso, revoltados com esse pouco caso que eles estavam fazendo, né, do terceiro estado,
O terceiro estado se reuniu e falou: acabou a palhaçada, agora a gente vai fazer diferente, vamos fazer do nosso modo. E eles convocaram e eles fizeram a Assembleia Constituinte, que era formada somente pelo terceiro estado. Ou seja, a união do terceiro estado fazendo uma constituição. A França agora vai ter lei. Com isso, com essa reforma, com esse início da Assembleia Constitucional e tudo mais, teve mais umas revoltas, e a revolta mais importante é a queda da Bastilha. Primeiro, o que é a Bastilha, professor? Que nome feio é esse? Que esse é um palavrão? Não, não é um palavrão. Bastilha era uma prisão, tá? Era uma prisão muito famosa dentro da França, né? Por conter perseguidos políticos. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que era considerada traidora do rei, traidora do país, né, da nação, ia para essa prisão. Então havia muitos e muitos presos políticos dentro da Bastilha. E quando que aconteceu isso? A queda da Bastilha aconteceu no dia 14 de julho de 1789. Tá? Como eu falei, era uma prisão com muitos presos políticos, eles invadiram e libertaram todo mundo. E nesse marco em diante é onde a gente diz que começou a Revolução Francesa. Depois da queda da Bastilha, nós temos 3 documentos muito importantes de ser falados aqui. Nós temos o primeiro documento, que é o documento dos direitos do homem e do cidadão, tá? Onde dizia que todo homem tem direitos iguais perante a todo mundo é igual. Aquele papo de sempre que nós já conhecemos. Sabe aquele papo de todo mundo é igual perante a lei? Que nós temos aqui na nossa Constituição? É o artigo 1 da nossa Constituição, tá? Esse papo vem daqui. Todo mundo é igual perante uma lei, perante alguma coisa, todo mundo é igual. O segundo documento mais importante, tá? Esse chama de Constituição Civil do Clero. O que é esse documento? O que é essa Constituição? Essa Constituição Civil do Clero nada mais é do que a separação do Estado com a separação do clero. Agora, igreja é uma coisa, religião é uma coisa, enquanto Estado é outra. Então nós temos duas coisas que antes eram uma só, agora são diferentes, né? E essa Constituição, ela legalizava isso perante os franceses, tá? E o terceiro documento mais importante, tá, é a Constituição Francesa. Lembra daquela Constituição, aquela Assembleia Constituinte, aliás, né, que foi formada para fazer uma Constituição, um conjunto de leis para a França? Pois é, em 1791, essa Constituição ficou pronta. Tá? A Constituição Francesa ficou pronta e ela foi instaurada dentro da França. Agora a França deixava de ser uma monarquia absolutista, onde um rei mandava em tudo, para ser uma monarquia constitucional, ou seja, o rei obedece às leis. Outro fato importante que aconteceu dentro da França nessa época foi no ano seguinte, em 1792, né, com a proclamação da República. Agora a França deixava de ser somente servos de um rei, não era mais apenas terras de um rei. Agora era uma nação, era a nação francesa que estava se formando. Em 1792 e 93, né, teve uma série de rolo ali com o rei Luís XVI, ele tentou aprontar e tentou retomar o trono e tudo mais, até que chegou em 1793, o rei Luís, ele é guilhotinado. Eles guilhotinaram ele, ou seja, você não vai respeitar as nossas regras, você vai morrer. Foi isso que aconteceu, tá? Então em 793 eles acabam matando o rei. Com isso, nós temos uma nova fase, um novo período dentro da Revolução, tá? Nós temos o período da Convenção Nacional. O que era o período da Convenção Nacional? Nós temos aqui dois grupos. Nós temos os grupos dos girondinos e os grupos dos jacobinos, tá? Professor, o que é um, o que é outro? Girondinos, né, é o pessoal mais rico, digamos assim. É o pessoal que representa a nobreza, que representa a burguesia mais alta, os burgueses que têm mais dinheiro, né? É o pessoal mais conservador, que achava que nem tudo tinha que ser instaurado, que eles eram a favor de algumas mudanças, né? As mudanças que fossem a favor deles, né? Enquanto nós tínhamos os jacobinos. Os jacobinos era povão, tá? Jacobinos era povão, era igual a gente, era gente igual a gente. Não era aquele povo que achava que nós tínhamos que votar sim, e que todo mundo era igual perante a lei, e que todo mundo tinha que se respeitar, e é isso aí mesmo, gostou, gostou, se não gostou, não tá gostado, e pronto, né? Em primeiro momento, depois da morte do rei Luís XVI, né, a república ela passa a ser governada pelos girondinos, tá?
Ou seja, eles começaram a fazer reformas a favor da burguesia, ou seja, somente o que lhes convém. Tá? Isso não agradou nem um pouco mesmo a população, que caiu de pau em cima. Eles foram em cima do governo e tudo mais. E o que aconteceu no final? Eles tomaram o poder dos girondinos. Tá? Quando eles tomam o poder dos girondinos, começa uma nova república, a República Jacobina. Tá? Quando os jacobinos assumem, né, acontecem várias reformas bem mais radicais do que as reformas burguesas que os girondinos estavam fazendo, né? Vou dar alguns exemplos para vocês. Primeira coisa que eles fizeram, direito ao voto. Voto igualitário, ou seja, todo mundo vota, tá? Homem, mulher, acima de 18 anos, todo mundo vota agora. Tá? Não é mais voto censitário, que tinha que ter uma quantia de dinheiro, ou que tinha que ter terras. Não, todo mundo é igual, todo mundo tem direito de votar. Tá? O segundo, os direitos feudais sobre as terras foram cortados. Agora as terras são de todo mundo. Quem precisa de terra vai ter terra. Tá? E o terceiro, mas não menos importante, eu acho que foi um dos grandes marcos, né? Que foi o fim da escravidão. Tá? Nas colônias francesas. Então houve o final da escravidão em todas as colônias francesas feitas nas reformas dos jacobinos. Tá? Sem falar que teve também, né, a nova Constituição que confirmava tudo isso, que legalizava tudo isso dentro da França. Tá? Só que assim, vocês sabem, quando se dá poder demais a alguém ou a um grupo de pessoas, o poder sobra a cabeça. E foi isso que aconteceu. Eles começaram a cortar cada vez mais coisas, começaram a fazer cada vez mais coisas, e tudo isso foi passando, e foi acontecendo, e foi matando gente, e foi morrendo gente, tá? De 792 até 795 foram executadas na guilhotina em praça pública mais de 18 mil pessoas. Mas o que aconteceu, né, de tão grave para essas pessoas serem guilhotinadas em praça pública? Essas pessoas geralmente eram perseguidos políticos, né? Eram pessoas que iam contra o pensamento deles, que pregavam ideias diferentes e tudo mais. Uma das coisas mais importantes que se pode falar aqui é a questão do culto religioso, né? Eles meio que cortaram os cultos religiosos dentro da França, tá? E muitas pessoas que eram religiosas eram guilhotinadas, por exemplo, né? Por não concordarem com muita coisa. Então teve a maior guilhotinagem, digamos assim, dentro da Europa, foi nessa época, foi durante esses 3 anos. Chegou no final, a população já estava, opa, esse povo está se passando, esse povo está mandando, mas esse povo está demais, né? Agora qualquer coisinha que guilhotina, qualquer coisinha alguém morre, né? São 10 assassinatos em praça pública por dia, como assim? Vai ficar agora, não vai sobrar ninguém na França, né? Então o povo começou a bater de frente. E nisso tinha um cara que estava organizando tudo isso, estava comandando, que era Robespierre. O Robespierre, tá? Ele foi morto na guilhotina, entendesse, como traidor da sua nação. Porque ele estava tão louco com isso que ele acabou sendo guilhotinado pela própria arma que ele mandou criar. Que ele construiu todo esse império da guilhotina, digamos assim, né? Então ele que dava as ordens, e ele acabou sendo morto pelos seus próprios colegas, porque ele, né, segundo os colegas, ele estava ficando meio doidinho das ideias. Então, em 795, ele acabou sendo guilhotinado pelos próprios colegas de república dele. Quando Robespierre é morto na guilhotina, os jacobinos eles começam a perder totalmente o poder deles, tá? E quando eles começam a perder, é o início do fim. Tá? É o início do fim, daqui agora é só ladeira abaixo, tá? E isso se encaminha para uma nova fase, a nova fase onde os girondinos assumem o poder e eles colocam o diretório, tá? No diretório, que era a volta da República Girondina, tá? Foi um momento mais calmo, né? Foi onde a revolução em si se acalmou. Então, quando os girondinos eles voltam ao poder, todos os valores, os desejos, tudo aquilo que a burguesia queria em favor deles acaba se consolidando. Ou seja, todo sonho se realiza nesse momento. Todos os sonhos se realizam, né?
os contos de fadas dos burgueses de ter terras, de ter riqueza, de ter dinheiro, de poder vender, de poder fazer o que quiser, começa a se realizar aqui nesse momento, tá? E eles fizeram algumas mudanças, né? Como sempre, os girondinos eram mais conservadores, né? Como, por exemplo, agora o voto passa a ser censitário de novo, né? Ou seja, tem que ter uma quantia de dinheiro, tem que ser homem, para voltar toda aquela história que a gente já vem escutando desde lá do 6º ano, né? De como funciona a questão da política e de eleição, tá? Aqui nós chegamos ao fim da Revolução Francesa, tá? Aqui já é o fim. O diretório, né, que esse período, ele dura até a chegada desse primeiro cara aqui, esse cara baixinho do cavalo branco, Napoleão Bonaparte, que é assunto do nosso próximo vídeo, nosso próximo assunto, tá? O Napoleão, ele era um general muito famoso dentro da França, né? E ele decidiu, vamos acabar com essa palhaçada, e ele acabou dando o golpe do 18 Brumário, tá? Que a gente vai ver no próximo vídeo. Vamos falar de alguns legados da Revolução Francesa para os dias de hoje, como por exemplo, eles derrubaram o antigo regime, o regime absolutista, tá? Então o absolutismo agora deixava de ser um ponto foco dentro da França, né? E isso inspirou vários outros países a fazerem isso, tá? Eles começaram a desenvolver um novo modelo social, que é um modelo que a gente segue até hoje, né? Os direitos humanos foram inspirados aqui também. Então, se hoje vocês crianças, vocês adolescentes, ok? Você adulto que está vendo o meu vídeo, tá? Se você tem direito de votar, de estudar, direito à moradia, à propriedade privada, direito de trabalhar e ter um salário, é por causa que começou tudo aqui nessa revolução, tá? Lembrando, a Revolução Francesa ela aconteceu paralela com a Revolução Industrial lá na Inglaterra, tá? Então, as duas revoluções aconteceram paralelamente ao mesmo tempo. Então, quando você fala de uma, você automaticamente está falando da outra. Só que são mudanças diferentes. Como a gente já viu, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, elas vieram de ideais iluministas, então as ideias delas são muito parecidas, né? A ideia do capitalismo. O capitalismo nasce na França de uma maneira e nasce na Inglaterra de outra, mas ela vem pelo mesmo pessoal, ela vem pela mesma classe social que é a burguesia, tá? Então a burguesia ela ganha poder nesse momento lá na Inglaterra, né? Com a Revolução Gloriosa, né? E a burguesia ganha os poderes que eles tanto queriam aqui na França, né? Com a Revolução Francesa, tá? Algumas consequências, como por exemplo a morte de mais de 18 mil pessoas, né? Pela guilhotina, a supremacia sobre culto religioso, sem falar que a revolução que era para ser uma revolução liberal acabou se tornando uma ditadura, né? E podemos citar várias outras coisas também que não é que não são importantes, mas que agora, nesse momento, não nos vem, tá? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal, deixa nos comentários sugestões para próximos vídeos. Peço desculpa pelo meu chroma key, mas é que eu ainda estou aprendendo a configurar as coisas, mas um dia eu dou bom, tá? E era isso, galera. Um abraço e tchau!